Nós vamos ler um texto nessa noite, lá no livro de... Deixa eu mexer aqui. No livro de Mateus, agora é para valer. Lá no livro de Mateus, nós vamos ler o capítulo 5 de Mateus. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, não tem problema. Mas fique atento à palavra, tá? Aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Nós vamos ler o versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Repetindo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O tema da palavra nessa noite é fome versus vontade. O Sermão do Monte, quando a gente lê todo o texto do Sermão do Monte, e eu vou explicar para você melhor no decorrer, quando nós lemos o texto a respeito do Sermão do Monte, esse texto ele descreve para nós uma receita completa. Ele descreve para nós um caminho, não só para nós, mas também para todo aquele que quer viver uma vida plena, que quer viver uma vida feliz, que quer viver uma vida completa. E como nós queremos viver uma vida de felicidade? Todos nós buscamos a felicidade. Isso é o anseio do coração de todo ser humano. Todos nós almejamos, todos nós lutamos e buscamos a felicidade nossa, da nossa casa. Então, para todo aquele que quer viver uma vida feliz, o Sermão do Monte é a receita certa. A palavra bem-aventurado, porque o texto diz, o texto que nós lemos, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Então essa palavra bem-aventurado, ela quer dizer mais do que feliz. Essa palavra bem-aventurado, ela quer dizer completo, pleno, abundante. Então quando Jesus está falando no Sermão do Monte, bem-aventurados, ele está dizendo felizes, abundantes são os que têm fome e sede de justiça. E ter uma alegria abundante, você já imaginou ter uma alegria abundante? Não uma alegria momentânea, não uma alegria passageira, mas uma alegria abundante. Você acordar hoje alegre, você dorme alegre, você acorda alegre amanhã de novo, todos os dias. Isso é uma alegria abundante. Ter uma alegria abundante é você desfrutar nessa vida terrena, essa vida que nós vivemos, e também desfrutar na vida vindoura que nós vamos ter na eternidade com Deus, nós desfrutarmos das promessas de Deus para as nossas vidas. Então nós não temos que só esperar essas promessas na eternidade, não. Nós temos que querer e almejar e ansiar por essas promessas, vivê-las aqui também no nosso tempo, o tempo que nós vivemos nessa terra. Então ter uma vida abundante é desfrutar das promessas de Deus, tanto nessa terra quanto na eternidade. Ter uma vida abundante é você usufruir de uma condição de santidade diante de Deus, diante desse mundo. Ser santo é ser separado, é ser um com Deus. Então ter essa vida abundante, ter essa alegria abundante é você usufruir dessa santidade, ser separado desse mundo. É usufruir da graça de Deus, é usufruir desse favor de Deus que vem dos céus para nós. E essa graça, ela tem que ser tão grande, que nada vai nos abalar, porque nós vamos conseguir manter a nossa fé, por viver essa graça abundante, por viver essa santidade, essa condição de santidade todos os dias das nossas vidas. As bem-aventuranças, elas fazem uma leitura da nossa vida. As bem-aventuranças, elas fazem uma radiografia de nós. Elas são o diagnóstico do verdadeiro cristão. As bem-aventuranças, elas são o termômetro que nós temos, não só para nós, mas para todo aquele que se diz salvo em Jesus, para todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, como o único Salvador da sua vida. Elas são um termômetro para todo aquele que tem a certeza da sua salvação. Mas como que é isso? Como que isso funciona?
Eu, como cristã, que tenho certeza da minha salvação, e da mesma forma você, nós precisamos fazer um check-up da nossa vida. Se eu tenho cumprido as bem-aventuranças ensinadas por Jesus, desse texto de Mateus 5 que nós lemos, versículo 6, se nós temos cumprido as bem-aventuranças, então nós temos o perfil de um cristão salvo. Como isso é sério? Como isso é sério? E vai ficar mais sério ainda essa palavra. Se eu tenho cumprido as bem-aventuranças ensinadas por Jesus lá no Sermão do Monte, então eu tenho um perfil de cristão salvo. Assim eu vou ter a certeza. Em todas as bem-aventuranças que nós lemos, existe um conselho e uma promessa. Em todas elas. Se eu sigo o conselho que Cristo me dá, eu, com certeza, vou viver a promessa, porque Ele me garante. Eu preciso olhar para essa palavra, eu preciso me encaixar nessa palavra, eu preciso encaixar cada ponto dessa palavra na minha vida. E se eu pontuo a minha vida nesses conselhos de Jesus, eu vou viver as promessas de Deus. Um conselho e uma promessa. Se eu pontuo a minha vida nesses conselhos que Jesus deu no Sermão do Monte, então eu posso ter certeza de fato que eu estou salvo, que eu estou caminhando em direção aos céus. Até aí tá tudo bem? Glória a Deus! Agora, por outro lado, se essa palavra que Jesus pregou lá no Sermão do Monte, se essas palavras não se aplicam a mim, eu preciso rever depressa a minha vida. Eu preciso reavaliar a minha conversão. Eu preciso me autodiagnosticar. Eu preciso olhar para dentro de mim e fazer uma análise. Meu Deus, onde que eu errei? Eu preciso analisar minuciosamente a minha vida. Eu preciso vasculhar todas as áreas da minha vida. Eu preciso olhar para o meu comportamento. Eu preciso pontuar e consertar onde eu tenho errado diante de Deus e diante das pessoas. Eu preciso rever depressa. Eu preciso reavaliar a minha conversão se eu não estiver seguindo esses conselhos de Jesus. E uma vez pontuando e consertando o meu erro, eu preciso mudar de direção. Se eu estou indo na direção errada, eu preciso tomar a direção certa. Eu preciso tomar a rota certa. Eu preciso mudar a minha mentalidade. E eu preciso me converter verdadeiramente. O conceito de conversão que nós temos é que eu tenho que morrer por Cristo. Não, esse não é o conceito de conversão. Conversão não é morrer por Cristo. Guarda isso no seu coração. Jesus não precisa que eu morra por Ele. Foi o contrário que aconteceu. Jesus morreu por mim. Então a conversão não é morrer por Cristo. Conversão é morrer para mim mesmo. Quando que eu faço isso? Todos os dias da minha vida e a vida inteira eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso crucificar a minha carne por amor a Cristo, é diferente. Então a conversão não é morrer por Cristo, conversão é morrer para mim mesmo, crucificando a minha carne por amor a Cristo. É fácil abrir mão, renunciar, crucificar a minha carne todos os dias. É fácil morrer para mim mesmo todos os dias? Com certeza não. É difícil para você e é difícil para mim. E é muito difícil. E quanto mais nós aprendemos essa palavra, mais certeza nós vamos ter no nosso coração que nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias e crucificar a nossa carne. O apóstolo Paulo fala lá no livro aos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz ele fala um texto maravilhoso, porque ele estava vivendo isso. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo entendeu exatamente o que é o conceito de conversão.
O texto de Mateus 5 diz, o texto que nós lemos, bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Ter fome e sede de justiça é termos o desejo de crescer espiritualmente. Ter fome e sede de justiça é querer ser livre do desejo do pecado, é querer ser livre dos frutos da carne que me tentam todos os dias. O pecado bate à nossa porta. Então, ter fome e sede de justiça é ter esse desejo de crescer espiritualmente. E quanto mais eu cresço espiritualmente, mais perto de Deus eu estou e mais nojo do pecado eu tomo. Então, eu quero ser livre dos frutos da carne, porque os frutos da carne são condenados por Deus. No livro de Gálatas, o capítulo 5, versículo 19 a 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas são visíveis, e como estão visíveis e transparentes aí nesse mundo, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade exagerada, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são discussões, emulações, que são rivalidades, iras, pelejas, dissensões, que são divisão. Quantas famílias divididas, obra da carne. Heresias, que são ensinamentos contrários às coisas de Deus. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus, ela não muda. O texto está dizendo tudo isso, as obras da carne que são manifestas, que estão visíveis. E quem comete as obras da carne, que tem a prática do pecado, cometendo as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. É a palavra que está dizendo. Então não adianta nós querermos massagear o ego das pessoas que têm vivido uma vida de pecado, que têm vivido na prática do pecado. Se nós praticamos o pecado, nós vamos para o inferno, nós não vamos herdar o reino dos céus. É o que a palavra está nos dizendo. É a realidade de Deus para nós. Ter fome e sede de justiça é lutar com todas as suas forças. São com todas as suas forças para você não pecar contra Deus. Embora nós vivendo ainda nesse corpo terreno, nesse corpo carnal, sujeito ao pecado, nesse mundo corrompido pelo pecado, porém nós não nos deixamos corromper. Nós não nos deixamos influenciar pelo pecado, nem da nossa carne, nem desse mundo pecaminoso. Ter fome e sede de justiça é se esforçar, é desejar ardentemente. Esse desejo tem que queimar dentro de nós. Nós precisamos desejar viver na busca pela santidade diária. Precisamos desejar isso no nosso coração. Isso deve ser contínuo, isso deve ser constante. Eu disse que é para toda a nossa vida, enquanto nós habitarmos nesse corpo. Nesse texto que nós lemos, começamos falando do versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas eu quero voltar com você lá no primeiro versículo, ainda de Mateus capítulo 5, o versículo 1 e 2, que são os primeiros 2 capítulos desse texto. Jesus, o texto diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. A partir desse versículo 2, Jesus ele começa a discorrer a respeito das bem-aventuranças. Ele começa a nos dar essa receita para de fato nós fazermos um diagnóstico se nós realmente somos salvos em Deus ou não. E eu queria que você notasse junto comigo nesse texto que Jesus, ele estava ensinando sim a respeito das bem-aventuranças,
Mas ele não estava ensinando para a multidão. Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos a respeito dessas coisas. O texto diz, deixa eu relembrar com você, que Jesus viu a multidão e sobe a um monte. E ele fala para aqueles que estão perto dele. O texto está dizendo, e aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus está falando para aqueles que estão perto dele, que são os seus discípulos. E você vai entender melhor quando você continua lendo o texto, porque no decorrer do texto, depois que Jesus fala de todas as bem-aventuranças, no decorrer do texto de Mateus 5, Jesus ele continua falando sobre ser luz do mundo e sobre ser sal da terra. Ele está falando para os discípulos, mas essa vai ser a próxima mensagem que, se Deus quiser, nós vamos falar dela. Então, voltando lá nas bem-aventuranças, lemos o capítulo 1, capítulo 2, Jesus falava para os discípulos e não para a multidão, porque ele se retirou e os discípulos foram e chegaram perto dele e ele começa a falar, como eu falei para você, como eu te expliquei. E no versículo 3, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui tem um conselho. Lembra? Todas as bem-aventuranças têm um conselho e uma promessa. E o conselho aqui é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito, que o texto está dizendo para nós, refere-se à nossa humildade de reconhecer a nossa falência absoluta, a nossa falência espiritual, se nós estivermos separados de Deus, se nós estivermos longe de Deus. Então, pobres de espírito aqui não está dizendo a nível financeiro, não. Está dizendo a nível espiritual. Eu preciso reconhecer a minha falência, espiritualmente falando, se eu estiver longe de Deus, se eu estiver separado de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que reconhecem em humildade que estão falidos se estiverem longe da presença de Deus, se estiverem separados de Deus. O conselho é ser pobre de espírito. Nós precisamos ter a humildade para reconhecer isso, que nós não somos nada sem o Senhor, que nós estamos falidos sem a presença dele. E a promessa que vem nesse versículo, porque deles é o reino dos céus. Lembra que as bem-aventuranças é o diagnóstico para nós entendermos e aprendermos se nós somos salvos ou não em Cristo Jesus. Primeiro eu preciso ser pobre de espírito, reconhecer a minha falência espiritual longe da presença de Deus, se eu estiver separada dele, ou se eu estiver separado dele. E a promessa é porque deles é o reino dos céus, porque deles é a salvação. Só os que compreendem a sua condição de pecado e a sua condição pecaminosa, só essas pessoas que reconhecem a sua ruína espiritual, são os que vão se achegar humilhados diante de Deus e serão recebidos no reino dos céus. A promessa para os pobres de espírito é que eles herdarão o reino dos céus. Aí Jesus continua. No versículo 4 ele diz, ainda falando para os discípulos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual o conselho aqui? Os que choram. Eu entendo, nesse texto aqui que eu falei para você agora, essa bem-aventurança, eu entendo que esse choro que o texto está dizendo para nós, esse choro que Jesus está falando aqui, é de uma tristeza profunda. Não é um choro simplesmente de lágrimas escorrer dos nossos olhos, um choro comum, não. Mas eu acredito que esse texto está dizendo de uma tristeza que assola a nossa alma, sabe? Uma tristeza que corrói a nossa alma, que a gente não consegue ter paz enquanto nós não abrirmos o coração e irrompermos em choro. Eu acredito que esse choro aqui é quase como que o choro de alguém que perdeu um ente querido. Aquele choro que nos dilacera, aquele choro que nos quebra por inteiro. Mas o que pode causar esse choro? Eu acredito que esse choro ele vem quando nós nos arrependemos do nosso pecado.
Essa é a melhor descrição, ou a descrição mais próxima que eu consegui achar para um coração arrependido e que sente dor por causa do pecado. Não é um choro comum, Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei contra o Senhor. Não, é um choro que você não tem paz enquanto você não é preenchido com o perdão de Deus na sua vida. Esse choro é a melhor definição, ou a mais próxima que eu achei, do arrependimento, de um coração arrependido. E quanto tempo você não tem chorado por Deus? Eu fico pensando, Deus, quanto tempo a igreja não tem chorado diante do Senhor? Quanto tempo as pessoas não têm chorado por causa do seu pecado? Porque se as pessoas choram por causa do seu pecado, esse choro de dor, esse choro que dilacera a alma, o mundo não estaria da forma que está. O povo de Deus não estaria da forma que está. Nós não estaríamos vivendo o caos que nós temos vivido. O problema desse mundo é porque não estão chorando. E se não choram, esse choro de arrependimento não podem ser consolados. E nós deveríamos sentir saudades, primeiro nós como igreja, deveríamos sentir saudades de chorar diante de Deus. Então o conselho para nós que o Senhor nos dá nas bem-aventuranças: chore, bem-aventurado os que choram, que tem um choro de dor por causa do seu pecado. E a promessa nesse texto é: serão consolados. Quando nós chorarmos, quando nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus, Ele está pronto para nos consolar. O consolo é o suprimento, é a provisão de Deus para as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. O consolo é a provisão de Deus para nós. No livro de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, diz, Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da verdade. Olha que tremendo isso! Quando nós choramos, quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós nos rasgamos diante de Deus com um choro que dilacera a nossa alma, um choro que nos traz vergonha diante de Deus por causa do nosso pecado, nós temos o consolo do próprio Espírito Santo, trazendo o perdão, trazendo o refrigério, trazendo a provisão de Deus para as nossas vidas. Nós temos o consolo de Deus. Essa é a promessa para nós. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Precisamos chorar diante de Deus para sermos consolados. Precisamos chorar com o coração aberto, com a mente escancalhada diante do Senhor, com o coração aberto para sermos consolados por Ele. Porque Ele vai nos consolar em toda a nossa tribulação. O versículo 5, Jesus continuando falando a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O conselho de Jesus aqui para os discípulos é ser manso. Manso é ser paciente, é ser humilde, é ter um coração brando, é ter um coração tranquilo. Mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Entenda isso. Eu costumo dizer que é muito importante nós orarmos a Deus e pedirmos os dons do Espírito, mas é mais importante, antes dos dons espirituais, nós precisamos dos frutos do Espírito nas nossas vidas. E mansidão é um dos frutos do Espírito. O conselho de Jesus para os discípulos é ser manso. E isso diz respeito à conduta que nós temos com as outras pessoas. Ser manso é aquele que promove a paz em tempos de guerra. O mundo está precisando de homens e mulheres mansos, promovedores da paz. A Bíblia diz que em toda a terra, lá no livro de Números, capítulo 12,
A Bíblia diz que em toda a terra não se achou um homem tão manso como Moisés. E olha que tremendo! Eu acredito que não teve uma pessoa na história da Bíblia ou na nossa humanidade que tenha ouvido mais a Deus como Moisés ouviu, que tenha tido uma intimidade tão grande com Deus como Moisés teve. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Moisés, com toda a sua mansidão, e não existiu homem tão manso quanto Moisés. Ninguém superou Moisés. E quantas vezes Moisés, com a sua mansidão, apaziguou o povo que murmurava contra Deus no deserto? Quantas vezes Moisés aplacou a ira de Deus com a sua mansidão, clamando, implorando perdão sobre a vida daquele povo? Nós temos orado, clamando o perdão de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre as nações em volta do mundo. Precisamos ser mansos para que Deus ouça o nosso clamor e a nossa oração. E a promessa nesse texto é que quando eu sou manso, eu vou herdar a terra. Essa é a promessa. Os mansos herdarão a terra. No livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 11, diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós podemos citar aqui como exemplo a nossa terra física, onde o nosso planeta Terra, o nosso globo, terrestre. E podemos dizer que esse texto é para nós vivermos parte dele é para nós vivermos o que nós temos vivido aqui nessa terra. E muitas pessoas não têm usufruído. E se deleitarão na abundância de paz. Quantas pessoas têm deitado e não têm tido paz? Têm vivido, não têm dormido direito porque não tem paz na sua alma. Queridos, enquanto o mundo está vivendo o caos que ele está vivendo, não é o primeiro, não é o último. Enquanto o mundo está vivendo esse caos, nós vamos permanecer em paz por causa da nossa mansidão, porque nós vamos herdar a terra. Conselho de Jesus para nós. Nós vamos sentir uma paz que a Bíblia diz que excede o entendimento humano, uma paz que é além da compreensão humana, que as pessoas olham e falam assim: por que esse povo é diferente? Porque eles ficam em paz em meio à guerra, em meio a tantas atrocidades. Não que a gente não se importe, mas nós temos paz porque nós confiamos em Deus. Nós não nos desesperamos, nós continuamos em paz no nosso coração. Herdar a terra, que o texto está dizendo, também diz a respeito da nossa pátria celestial. Nós servimos a Deus, andamos em fidelidade, em santidade, em obediência, porque nós queremos ir para o reino dos céus. Nós queremos herdar a nossa pátria celestial, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tanto a física quanto a espiritual. Creia nisso. E o versículo em questão que nós lemos, que é o versículo base da nossa palavra nessa noite. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão satisfeitos, eles terão abundância. O conselho de Deus para nós nessa noite é ter fome e sede de justiça. Você entende? Se você não entende, você vai entender agora, nessa noite. Você entende o que é ter fome? Uma pessoa com fome, sabe aquela fome intensa? Ela chega num nível tão profundo, mas tão profundo de fome, que essa fome ela começa a se transformar em dor. Essa fome ela começa a desnutrir o corpo humano. A fome ela definha o corpo de uma pessoa a ponto dessa pessoa chegar à morte, que é o ponto final, é a parada final de um corpo faminto que definhou por causa dessa fome. A fome ela nos torna desesperados na busca daquilo que nós precisamos para saciá-la, para suprir o nosso corpo. Mas o que o texto está dizendo não é sobre a fome física, é também sobre a fome espiritual. E essa fome e sede de justiça que o texto fala para nós, mostra os desejos ou mostram as vontades da nossa alma. Nós precisamos ter essa fome e sede de justiça. E tudo isso está atrelado
ao nosso livre-arbítrio. Esses desejos, essas vontades que a nossa alma tem, porque é na nossa alma que nós vamos fazer as nossas escolhas. Tudo começa na nossa alma. A salvação, ela começa na nossa alma, mas o nosso livre-arbítrio também começa na nossa alma. Tudo vai partir da nossa alma. Então essa sede, fome e sede de justiça mostra os desejos e as vontades da nossa alma. Ter fome é o que nos faz buscar as coisas de Deus. Ter fome é o que nos dá o anseio pelas coisas dos céus, pela eternidade. Ter fome é querer ser cheio. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, que as quase 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, que tiveram fome pela presença de Deus e esperaram a promessa da descida do Espírito Santo, quando nós lemos isso, nós entendemos o que é realmente ter fome. É ter o desejo, o que é ter desejo pela presença de Deus. Essas quase 120 pessoas estavam ali esperando a descida do Espírito Santo, porque eles tinham fome. E eles revolucionaram o mundo inteiro. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, ele anda por 40 dias ainda sobre a terra, testificando da sua ressurreição e do poder de Deus. Jesus apareceu para muitas pessoas. No livro de Coríntios, no capítulo 15, diz que depois Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Nesses 40 dias, ele foi visto por muitas pessoas. E o texto, ele afirma para nós que depois desse tempo, mais de 500 pessoas, mais de 500 irmãos viram Jesus. Mas só os que estavam com fome é que permaneceram no cenáculo esperando a promessa, que foram essas quase 120 pessoas. A palavra nos diz. Existia um anseio tão grande no coração daqueles homens e mulheres, e esse anseio os consumia. Isso era maior do que eles. Eles estavam vivendo sob pena de morte, mas eles não deixaram de pregar a Cristo, eles não deixaram de pregar o Evangelho. Para pessoas comuns, diante de uma situação como essa, diante de uma situação de extremo perigo, o melhor seria se esconder, o melhor seria recuar. Afinal, Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado como um criminoso. Jesus, o líder deles, cheio de poder, que fazia tantos milagres, ele foi crucificado. Ele morreu uma morte terrível, uma morte de cruz. Provavelmente os pais dessas pessoas que estavam ali no cenáculo, as mães, as esposas ou maridos, os filhos, imploraram para que esses quase 120 discípulos, entre homens e mulheres, apaixonados por Jesus e pela sua causa, talvez essas pessoas implorassem para que eles esquecessem tudo isso e fossem viver as suas vidas. Quantas pessoas fazem isso nos nossos dias, vivendo muito menos riscos do que esses discípulos viveram? Abandonam o Senhor por quase nada, por mínimas coisas. Mas como esses discípulos poderiam seguir esses conselhos? Como eles poderiam fazer isso se a fome os consumia? Se os seus corações estavam queimando de anseio, de desejo pelo Senhor, pelas coisas dos céus? Só de se lembrarem das palavras de Jesus, só de se lembrarem do amor que continha naquelas palavras, o coração deles queimavam. Até mesmo os discursos mais duros que Jesus pregava soavam como que se um orvalho começasse a umedecer a terra dura e seca dos seus corações. Não, esses discípulos não ouviram os conselhos das pessoas que estavam por perto, dizendo que eles tinham que desistir. Eles não ouviram os conselhos que os tirassem da rota, da maior causa das suas vidas,
que era anunciar Jesus. Eles tinham fome disso, eles tinham sede disso. Anunciar Jesus crucificado, mas também anunciar que ao terceiro dia Jesus ressuscitou para trazer salvação a toda a humanidade. Aleluia! A fome, ela gera em nós uma dependência total de Deus. Esses discípulos estavam dependendo inteiramente do Senhor. O Império Romano queria matá-los, crucificá-los também. Os religiosos queriam também fazer a mesma coisa, porque eles eram seguidores de Cristo. Mas a fome era intensa. A fome estava gerando dor no coração deles. A fome estava definhando o corpo espiritual deles. Enquanto eles não buscassem por aquele que os saciassem, eles não iam ter paz no seu espírito. Nós precisamos depender da presença de Deus. A fome, ela gera uma oração que nós nunca conseguimos orar na nossa vida. A fome por Deus, ela gera em nós uma canção que nós nunca cantamos na nossa vida. Ela gera em nós uma busca que nós nunca tivemos, ou um clamor que nós nunca fizemos. E você vai descobrir essas coisas quando você sentir fome de verdade pela presença de Deus. É isso que faz com que Jesus se levante do trono e nos atenda. É isso que faz com que Jesus venha saciar a nossa fome e sede pela presença dele. É fazer aquilo que nós nunca fizemos. Não é uma oração comum, não é um cântico comum, não é um clamor comum. É diferente. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. A nossa oração, ela precisa sair da dimensão da alma. A nossa oração, ela precisa se misturar com o nosso espírito. Nós precisamos ser movidos por uma fome tão grande, a ponto de nós estarmos desesperados pelo Senhor. Talvez você pense assim, meu Deus, quanto tempo eu não sinto essa fome. Mas que essa palavra possa quebrantar você e você de fato fala, eu preciso buscar a Deus como eu nunca busquei, para sentir fome e sede da presença dEle, da justiça dEle na minha vida. Nós precisamos orar como nunca. Nós precisamos cantar como nunca, clamar como nunca, não só nesse tempo, mas em todo o tempo. E quando isso acontecer, nós vamos nos tornar um com o Senhor, nós vamos ser inseparáveis dEle. Então aqui tem um conselho de Deus para nós, ter fome e sede de justiça. Agora o meu conselho para você, ore, clame, ore ao Senhor para que você tenha fome de Deus. Clame a Ele para que você tenha sede e fome da presença dEle. Você vai saber realmente se você tem fome de Deus quando você chegar ao nível de estar tão misturado com Ele ao ponto das pessoas olharem para você, e é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que olhar para nós e não conseguir distinguir entre nós e Deus. E não conseguir distinguir, saber quem é você e quem é Deus, porque de tão misturado que você está com Deus. A mente por completo, a sua mente inteira, a sua alma inteira, o seu coração inteiro. Como uma fusão inseparável. Foram essas coisas. Foi a fome que trouxe notoriedade ou trouxe evidência a grandes homens e mulheres de Deus na história da Bíblia. É ter fome e sede de justiça. Fome e sede da presença dEle. Essa fome, essa sede vai me levar a ter uma busca constante pelo Senhor. Não só em tempos de crise, não só em tempos difíceis. No livro de João, no capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: não oro somente por esses discípulos, Jesus dizendo, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles.
para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus orando a Deus. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Essa fome, essa sede pela presença de Deus vai gerar em nós uma busca constante e nós vamos estar misturados com o Senhor. Da mesma forma que Jesus é um com o Pai, nós vamos ser um com o Pai e com Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. A fome por Deus, por isso o texto diz: bem-aventurado, mais do que feliz, é quem tem fome e sede de justiça. A fome vai intensificar a nossa busca por Deus, até o nível de nós sentirmos essa dor, até o nível de sentirmos desejo e anseio por Ele. E nós não paramos de buscar enquanto nós não formos saciados pela presença de Deus. A fome, ela nos torna desesperados pela presença dEle. E por nós estarmos desesperados, nós fazemos qualquer coisa para ter. Vencer o pecado fica muito mais fácil. Me converter, morrer todos os dias, fica muito mais fácil. Não estou dizendo que é completamente, mas fica muito mais fácil. Então, por nós estarmos desesperados, nós fazemos qualquer coisa por Ele. Nós não pecamos contra Ele. Então, diante de tudo isso que eu te expliquei a respeito de fome, você não pode dizer que tem fome de Deus. Você não pode dizer para você mesmo, nem para as pessoas, nem nas suas orações, nem para Deus. Você não pode dizer que você tem fome de Deus, enquanto que na verdade você só está apenas com vontade de comer. Não diga que você tem fome de Deus, enquanto você só tem vontades. E as pessoas têm estado cheias de si mesmas e vazias de Deus, porque elas têm tido fome dos seus desejos. Não fome para trazer a presença de Deus, mas elas têm tido fome apenas para saciar as suas vontades. Por isso elas continuam vazias. Nós precisamos ter fome da presença dEle. Não diga que você tem fome enquanto você só tem as suas vontades. No livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse texto aqui ele está dizendo em um contexto completamente diferente do que nós estamos vivendo. Porque nessa época o texto está dizendo que as pessoas, quando Deus enviar essa fome, no tempo que Deus enviar essa fome, as pessoas vão querer sim, elas vão ter fome da palavra, mas elas não vão ter mais tempo. Elas vão ansiar pela palavra de Deus, vão ansiar que se levantem profetas, que alguém pregue a palavra do Senhor, que pregue o evangelho, mas elas não vão ter mais tempo. Mas eu louvo a Deus e eu glorifico a Deus, graças a Deus, que ainda há tempo para nós termos fome e sede da palavra dele, para nós ouvirmos essa palavra de poder que muda, que transforma as nossas vidas e a vida de todo aquele que crê. Eu não acredito que as pessoas nesse planeta Terra tenham chegado nesse nível de fome por Deus. Eu não estou generalizando. Eu não acredito que as pessoas tenham chegado nesse nível de fome que eu falei para você aqui. Esse nível de desespero pelas coisas de Deus. Infelizmente, tem pessoas dentro das igrejas. Jesus estava falando para os discípulos, ensinando aos discípulos a respeito das bem-aventuranças, falando do Sermão do Monte. Então, acredito que até mesmo dentro das igrejas tem pessoas que não chegaram nesse nível de desespero pelas coisas de Deus. Essa fome que consome, que corrói a alma. E eu vou ser mais ousada para falar para você. Eu acredito que é uma raridade, é uma minoria dentro da igreja que sente essa fome e sede
por justiça. Quanto mais o mundo. Nós podemos concluir, pelo que nós temos visto, pelo que nós temos vivido nesse tempo. As pessoas estão sofrendo horrores. Nós vemos os noticiários. As pessoas estão morrendo em massa. São muitas pessoas. São muitas mortes. É alarmante o número de mortes. As pessoas estão morrendo fisicamente. Estão morrendo de fato, fisicamente. Literalmente falando. Em massa. Em grandes quantidades. As pessoas têm morrido também moralmente e emocionalmente nesse tempo de reclusão social. As pessoas têm morrido no seu emocional. A alma está conflituosa. As pessoas têm morrido a pior morte que pode acontecer, que é a morte espiritual. As pessoas têm morrido porque falta fome e sede de justiça. As pessoas com tudo isso, com todo o caos, ainda estão vivendo as suas próprias vidas, porque têm ouvido seus próprios conselhos. As pessoas não se voltam e não se voltaram ainda para buscar o Senhor, com fome e com sede da sua palavra. Eu disse que não é um choro comum que nós temos que ter, mas é um choro para reconhecer a nossa miséria, a nossa falência espiritual, longe da presença de Deus. Quando nós estamos afastados da presença de Deus, as pessoas não se deram conta disso ainda. Deus, nesse tempo, tem chamado a atenção do mundo, a começar com a igreja. Deus tem chamado a atenção do mundo, mas muitas pessoas ainda estão surdas quanto à voz de Deus. Eu não sei mais o que precisa acontecer. Sinceramente, eu não sei mais. Nós temos feito como Moisés, clamado ao Senhor, como povo de Deus, para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Não que Deus quisesse isso, mas Deus permite por causa do pecado do homem. E nós temos clamado como igreja para aplacar a ira do Senhor. Eu não sei mais o que tem que acontecer para haver um despertamento, primeiro dentro da igreja e depois nos corações endurecidos, cauterizados pelos sofrimentos, mas também cauterizados por causa do pecado que tem assolado o mundo, que tem assolado a nossa nação, que tem assolado o nosso estado. O pecado está escancarado. As pessoas têm estado com o coração endurecido e não têm tido fome e sede pela presença de Deus. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Com tudo que o mundo está vivendo, eu acredito que essa é a melhor e maior oportunidade da vida de muitas pessoas se voltarem para Deus, buscar a presença de Deus, ter fome e sede de justiça para ser saciado no Senhor. Essa é a promessa. Ser saciado, ser abastecido com a presença de Deus. Semana que vem nós vamos continuar. Eu preciso falar da justiça de Deus, que é tão importante nós aprendermos. Não vai dar tempo, mas a semana que vem nós vamos voltar com essa palavra, com a continuação da palavra. Nós falamos do conselho, bem-aventurados os que têm fome e sede. O conselho de Deus, ter fome e sede da justiça. Agora a promessa, ser saciado. Jesus estava falando para os discípulos e está falando para nós nesses dias. Aleluia.